O que divisam esses olhos límpidos que revelam céus na terra e anjos nas feras? O que plasmaram essas mãos perfeitas que elevam os caídos e curam feridas? Fronte de anjo, alteia virtude, captando as divinas revelações. Voz sublime, harmonia, ensinando o inolvidável às multidões. De ti emanam místicas virtudes. Quando tua boca se abre, Senhor das estrelas, de ti emanam místicas virtudes. Quando tua boca se abre, Senhor das estrelas, o que fizemos, o que fizemos, trespassamos o coração, perfuramos os pés e as mãos, surramos os olhos, espinhamos a fronte altiva e quisemos calar a voz do Senhor das estrelas. Força do perdão, lição derradeira, coroando um evangelho de morte em luz. Questão de tempo, o tempo da paz que vibrou nas oliveiras e fulgurou na cruz. Prezados irmãos e irmãs, o nosso boa noite. A alegria de estar com vocês mais uma vez para estudarmos um tema à luz do Espiritismo através da exposição doutrinária. O nosso tema de hoje é limite e necessidade da encarnação, e usaremos como texto base as mensagens de São Luís das Instruções dos Espíritos, do capítulo 4 de O Evangelho segundo o Espiritismo, codificado por Allan Kardec. E vamos a eles. Podemos iniciar as nossas reflexões com esta pergunta: existem limites para a encarnação? Existem duas respostas dependendo da abordagem que fizer para essa pergunta. A primeira é sim, existe limite se a resposta for relativa à vida eterna do espírito. Depois de passar pela feira das encarnações necessárias à sua evolução, chegará um estágio que o espírito atinge um grau virtuoso de adiantamento moral e intelectual, onde, a partir daí, não precisará mais encarnar, continuará seu progresso na condição de espírito puro, atuando sobre o mundo material e espiritual, sem a necessidade de novas encarnações materiais. Para embasar nossa resposta, recorremos ao Livro dos Espíritos nas seguintes questões. 168. É limitado o número de existências corporais ou o espírito reencarna perpetuamente? E a resposta dos espíritos é a seguinte: a cada nova existência, o espírito dá um passo para diante na senda do progresso, desde que se ache limpo de todas as impurezas,
não tem mais necessidade de novas provas da vida corporal. E na 170, o que fica sendo o espírito depois da sua última encarnação? Espírito bem-aventurado, puro espírito. Daí dá para percebermos que, quando tratamos da vida do espiritual como todo, chegará um momento em que as encarnações cessam, já que o espírito atingiu toda a sua evolução moral e intelectual necessária durante o período em que precisou reencarnar. A partir dali, então, na condição de espírito puro, ele poderá estar mais livre, não preso mais a encarnações corporais, a um planeta circunscrito, e poderá cumprir as suas missões das leis divinas, indo para onde precisar para realizá-las. Vamos, então, a outra resposta para a mesma questão. Existem limites para a encarnação? A segunda resposta é não, se for relativa ao número de encarnações necessárias para o espírito atingir o grau de evolução moral e intelectual que as provas e missões da vida corporal lhe permitem alcançar. Recorremos mais uma vez ao Livro dos Espíritos para respaldar a nossa resposta. E a pergunta 69 é a seguinte: é invariável o número das encarnações para todos os espíritos? Não. Aquele que caminha depressa, há muitas provas se forra. Todavia, as encarnações sucessivas são sempre muito numerosas, porquanto o progresso é quase infinito. É nesse sentido que no capítulo 4, no item 25 do Evangelho segundo o Espiritismo, os Espíritos respondem que, primeiro, não tem limites nitidamente traçados às encarnações. Deus tem de distribuir tudo igualmente por todos os seus filhos. Assim é que estabeleceu para todos o mesmo ponto de partida, criados simples e ignorantes, a mesma aptidão, as mesmas obrigações a cumprir e a mesma liberdade de proceder, o nosso livre-arbítrio. Porém, cada um percorre a escala evolutiva conforme esse livre-arbítrio, uns mais depressa, outros mais devagar, o que faz com que o número de encarnações sejam diferentes para cada espírito, não deixando de serem numerosas, mesmo para aquele que progride mais depressa. Kardec, no item 26 desse capítulo 4, que é a base dos nossos estudos, assim ilustra a questão. O escolar não chega aos estudos superiores da ciência senão depois de haver percorrido todas as séries das classes que até lá o conduzirão. Se ele é esforçado, abrevia o caminho no qual estão menos espinhos encontra. Outro tanto não sucede àquele a quem a negligência e a preguiça obrigam a passar duplamente por certas classes. Não é o trabalho da classe que constitui a punição. Esta se acha na obrigação de recomeçar o mesmo trabalho. Por essas observações, nós vamos notar que o número de encarnações vai variar de espírito para espírito, de acordo com as necessidades, muitas vezes, de repetir experiências, de passar por novas provas, ou até mesmo de sofrer expiações necessárias quando não é praticamente um sucesso
as suas tentativas em uma determinada encarnação. Assim, a gente percebe, então, que o número de encarnações pode ser muito diferente de um espírito para o outro, e podemos até dizer que dificilmente dois espíritos terão um número de encarnações exatamente iguais, dependendo do seu esforço, da sua dedicação e do trabalho que realiza em cada uma delas. A passagem dos espíritos pela vida corporal é necessária para que eles possam cumprir, e por meio de uma ação material, os desígnios cuja execução Deus lhe confia. Isso já é um dos objetivos da encarnação. Além de cumprir o progresso individual que cada um necessita, eles também vão cumprir uma execução de trabalhos, de tarefas no próprio orbe onde se situa. É-lhes necessária a bem deles, visto que a atividade que são obrigadas a exercer lhes auxilia o desenvolvimento da inteligência. Os que desempenham com zelo essa tarefa transpõem rapidamente e menos penosamente os primeiros graus da iniciação, e mais cedo gozam do fruto de seus labores. Os que, ao contrário, usam mal da liberdade que Deus lhe concede, retardam a sua marcha, e, tal seja a obstinação que demonstrem, pode prolongar indefinidamente a necessidade de sua reencarnação, e é quando se torna um castigo, como nos afirma São Luís. E aí vamos a outra questão, continuando o nosso raciocínio. Não poderiam os espíritos encarnar uma única vez em determinado globo e preencher em esferas diferentes, quer dizer, em outros mundos, suas diferentes existências? E os espíritos respondem: semelhante modo de ver só seria admissível se na Terra todos os homens estivessem exatamente no mesmo nível intelectual e moral. As diferenças que há entre eles, desde o selvagem ao homem civilizado, mostram quais os degraus que tem de subir. A encarnação, aliás, precisa ter um fim útil. Ora, qual seria o das encarnações efêmeras das crianças que morrem em eternidade? Teriam sofrido sem proveito para si, nem para outrem. Deus, cujas leis todas são soberanas e sábias, nada faz de inútil. Pela encarnação no mesmo globo, quis ele que os mesmos espíritos, pondo-se novamente em contato, tivessem ensejo de reparar seus danos recíprocos. Vemos aí nessa resposta dada por São Luís que as encarnações no mesmo globo são necessárias por vários aspectos. Primeiro, que numa única encarnação não conseguimos conhecer todas as experiências que cada globo nos convida, cada mundo nos convida a adquirir. Vemos aqui o exemplo da Terra. Em uma encarnação não se adquire todo o conhecimento que a humanidade já conquistou nos vários campos da ciência, da cultura, dos meios sociais, da tecnologia e assim por diante. E mesmo assim, ainda temos a outra questão igualmente colocada por eles. Muitas vezes, precisamos retornar ao mesmo mundo,
junto àquelas pessoas com quem convivemos em outras existências, para resgatar débitos dessas existências passadas, adquirir com elas novas experiências, melhorar ou afinar, apertar os laços de amizade, de fraternidade, que vão trazer justamente a possibilidade de cooperação, onde cada um dos participantes desta empreitada reencarnatória vão se ajudar, vão trocar experiências e promover, assim, a evolução mútua, né, no campo do conhecimento a ser adquirido. Mas continuemos as nossas observações. Podemos considerar ainda outro aspecto referente à encarnação dos espíritos, que se encontra lá na pergunta 172 do Livro dos Espíritos. Pergunta Kardec: as nossas diversas existências corporais se verificam todas na Terra? E os espíritos respondem: não. Vivemos-las em diferentes mundos. As que aqui passamos não são as primeiras nem as últimas. São, porém, das mais materiais e das mais distantes da perfeição. O que chama-nos a atenção aí é que é um complemento da questão anterior. Primeiro, sabemos que precisamos encarnar várias vezes no mesmo mundo para adquirir todos os conhecimentos e o grau de moralidade que esse mundo comporta. Mas também não vamos encarnar somente no mesmo mundo o tempo todo, como muitas vezes as pessoas pensam que os espíritos terrestres vão ficar aqui presos, esperando cada evolução planetária para atingirem o mesmo grau de evolução. Não é assim que acontece. Muitas vezes, durante esse período de transição que a Terra está passando, muitos irmãos já mais evoluídos, tendo aproveitado bem as suas encarnações, já atingiram o grau e o merecimento de estarem no mundo de regeneração e já foram habitar esses mundos, enquanto os demais que não atingiram ainda continuam na Terra nas encarnações, buscando a evolução necessária, que pode coincidir exatamente com o período em que a Terra, atingindo a sua condição de regeneração, fará com que eles possam continuar as suas encarnações aqui mesmo. Só que isso não significa que todo o tempo as pessoas precisarão aguardar essas transições do próprio planeta para também adquirirem os conhecimentos, a evolução necessária. O que a evolução planetária nos demonstra é que, uma vez que o planeta transcende para um nível superior de evolução, aí sim, aqueles que não estão minimamente preparados para esse novo grau de evolução coletiva que o planeta passa a ter, são convidados a retirarem-se deste planeta para um outro que comporta o grau de evolução de que ainda precisarão para atingirem melhores experiências, melhores conhecimentos. Ou seja, o planeta não interrompe o progresso espiritual daqueles que estão acelerando o seu grau de evolução. Atingir um grau de evolução que não comporta mais encarnar na Terra, vão exatamente para ou para o mundo espiritual se preparar para voltar à Terra mais tarde, que pode ser que alguns atinjam este grau de compromisso,
ou então podem ir para outro mundo já de regeneração, começarem as novas existências, aproveitando as experiências então acumuladas. Como dissemos, a evolução do mundo só vai obstar a presença daqueles que não atingiram o grau de evolução necessária para continuarem neste mundo, neste planeta, né? Continuemos então. Para chegar à perfeição, pergunta 177 do Livro dos Espíritos, e à suprema felicidade, destino final de todos os homens, tem o espírito que passar pela fieira de todos os mundos existentes no universo? Não, respondem os espíritos, porquanto muitos são os mundos correspondentes a cada grau da respectiva escala, e o espírito, saindo de um deles, nenhuma coisa nova aprenderia nos outros do mesmo grau. Ou seja, existem no universo vários mundos no mesmo grau de evolução. Atingindo as experiências de um desses mundos, não precisaria encarnar justamente nos outros que estão nas mesmas condições de evolução. E na 177A, como se explica então a pluralidade de suas existências em um mesmo globo? E a resposta dos espíritos se faz: de cada vez poderá ocupar posição diferente das anteriores, e nessas diversas posições se lhe deparam outras tantas ocasiões de adquirir experiência. Ou seja, cada encarnação vai ter suas particularidades. Exemplos, poderá uma encarnação a pessoa vir na condição econômica da pobreza e ter que aprender a conviver com as dificuldades que esta condição lhe traz. Outra encarnação pode vir numa condição econômica favorável, como a riqueza, e ter que conviver com os desafios que essa posição econômica traz, e assim por diante. Outras tantas experiências serão oferecidas em cada encarnação, onde o espírito terá que se adaptar a elas e procurar adquirir e vencer as dificuldades que se apresentam em cada uma dessas oportunidades. E aí continuemos. Já voltando a São Luís, quando nos diz: os mundos são sempre adequados ao adiantamento dos seus habitantes, evoluindo também na dependência da evolução dos mesmos. Quando estudamos Há Muitas Moradas na Casa do Meu Pai, vimos que os mundos primitivos, de expiações e de provas, e regenerados, foram considerados inferiores por Kardec. Portanto, seus habitantes estão sujeitos à lei da reencarnação, que lhes permite desenvolver-se e depurar-se na correção dos erros cometidos. Só ilustrando, mesmo chegando ao mundo de regeneração, precisaremos continuar reencarnando, encarnando em corpos materiais, pois a nossa situação planetária ainda será destas necessidades. Como afirma Kardec, ainda no plano da regeneração, o mundo será habitado por seres corpóreos, não modificando em nada, a não ser as condições morais e intelectuais daqueles que passarão a habitar o nosso planeta nessa nova configuração de progresso adquirido. Continuemos. Agora, analisando em relação ao corpo físico, se tivermos em vista apenas o envoltório que constitui o corpo do espírito, dado que a materialidade desse envoltório diminui à proporção que o espírito se purifica, em certos mundos
mais adiantados do que a Terra, já ele é menos compacto, menos pesado e menos grosseiro, e, por conseguinte, menos sujeito às vicissitudes. Em grau mais elevado, é diáfano e quase fluídico. Vai desmaterializando de grau em grau e acaba por se confundir com o perispírito. Conforme o mundo em que é levado a viver, o espírito reveste o invólucro apropriado à natureza desse mundo. Já vamos, então, a partir dessas colocações de São Luís, perceber que a natureza do mundo e a natureza do corpo físico em que cada espírito terá que passar o seu momento evolutivo está intrinsecamente ligado, porque cada pessoa encarnada vai ter que desenvolver algumas atividades neste mundo e, por isso mesmo, este mundo estará de acordo com as suas necessidades evolutivas, assim como o seu próprio corpo físico. Então, tudo se encadeia e jamais vamos pensar na possibilidade de um espírito ainda num grau de evolução inferior como nós aqui na Terra, estarmos sonhando em estar morando em mundos mais adiantados, pois lá não teríamos possibilidade de realizar as tarefas que nos competem e que combinam com o mundo onde estamos atualmente vivendo. Vamos adiante. Em relação ao perispírito, o próprio perispírito passa por transformações sucessivas. Torna-se cada vez mais etéreo, até a depuração completa, que é a condição dos puros espíritos. Se os mundos especiais são destinados a espíritos de grande adiantamento, estes últimos não lhes ficam presos, como nos mundos inferiores. O estado de desprendimento em que se encontram lhes permite ir a toda parte onde os chamem as missões que lhes estejam confiadas. Se considerar do ponto de vista material, a encarnação, tal como se verifica na Terra, poder-se-á dizer que ela se limita aos mundos inferiores. Depende, portanto, de o espírito libertar-se dela mais ou menos rapidamente, trabalhando por sua purificação. Verificamos aí, então, que o perispírito, o espírito e o próprio mundo onde se há de viver estão ligados ao mesmo processo de evolução que cada um espírito necessita para a sua encarnação. Quanto mais evolui, mais perfeito será o mundo onde se há de viver, menos denso será o corpo físico, onde cada espírito viverá como encarnado, né? O corpo será menos grosseiro, como diz Allan Kardec, e o perispírito também, por sua vez, será mais etéreo, permitindo assim que o espírito desenvolva um maior grau de habilidades no contato com o mundo espiritual, já que o perispírito, quanto mais grosseiro, maior dificuldade tem o espírito de alçar voos a planos superiores ao seu grau evolutivo. Continuemos, então, mais uma questão. Em relação ao próprio espírito, já afirma São Luís em sua mensagem. Deve também considerar-se que no estado de desencarnado, isto é, no intervalo das experiências corporais, a situação do espírito guarda relação com a natureza do mundo a que o liga
o grau de seu adiantamento. Como dissemos, mundo, corpo, perispírito, tudo está intrinsecamente ligado ao grau de evolução em que o espírito se encontra. Assim, na erraticidade, é ele mais ou menos ditoso, livre e esclarecido, conforme está mais ou menos desmaterializado. Compreende-se, pois, que o espírito só se liberta das encarnações em mundos inferiores quando atinge uma evolução que lhe permite viver em mundos superiores, quando não tem mais nada a aprender com as existências que os mundos inferiores proporcionam. Liberta-se dessa necessidade e é o limite das encarnações, melhor dizendo, que depende apenas do próprio espírito, sempre colocando o nosso livre-arbítrio, a nossa força de vontade, o nosso empenho, vai fazer com que a gente diminua muito o número de encarnações nos mundos superiores, ainda altamente materializados, e possamos aspirar com os nossos esforços ir para mundos melhores, onde as condições são menos penosas e o nosso progresso vai se dar de maneira mais atuante, de maneira mais proveitosa, porque lá já teríamos adquirido tudo aquilo que os mundos inferiores nos ofereceram e poderemos então assumir novas atividades, assumir novas missões que a divindade nos permite, né? Que a providência divina nos dá quando temos capacidade para desenvolvê-los. E, terminando a nossa explanação, vamos recorrer a um trecho da mensagem de Leda de Almeida Rezende Ebner, quando ela diz assim: Jesus, o espírito mais evoluído que viveu na Terra, veio por amor a seus irmãos inferiores demonstrar as leis divinas e mostrar o roteiro desse caminho, através dos seus ensinos e dos seus exemplos de vida. Para atingir este alvo de libertação das encarnações em mundos inferiores, podemos, no esforço perseverante de melhorar-nos, de vivenciarmos as lições de Jesus, ser mais felizes ou menos felizes já e agora, além de estarmos preparando para nós uma estrada na erraticidade, após o desencarne, também mais feliz, onde nos sentiremos mais livres, mais esclarecidos, com mais paz de consciência. Está aí a mensagem. Já sabemos onde vamos encontrar o divino roteiro para aproveitarmos cada encarnação na sua plenitude e mais rapidamente chegarmos à condição de espíritos superiores, merecendo encarnar em mundos melhores. E esse roteiro é o Evangelho de Jesus, complementado pela doutrina espírita. Aproveitemos essa oportunidade, sigamos o nosso guia e modelo da humanidade, aproveitando dos seus ensinos e seus exemplos, e sejamos felizes, já, como diz Leda, nessa existência, aproveitando o máximo do que ela nos oferece, para sermos, em cada uma das encarnações, cada vez mais felizes, nos furtando dos sofrimentos causados pelas necessidades de expiar ou de repetir lições não bem aproveitadas. Que Jesus nos abençoe. Esperamos ter sido úteis no nosso conhecimento
nos nossos estudos e reflexões da noite de hoje e até o nosso próximo encontro, se Deus assim o permitir.